Glórias a Deus. Gente, quero convidar, tá? No nome do Senhor Jesus, você que está ligadinho mais uma vez a compartilhar junto conosco. Agora, estaremos agora, no nome do Senhor Jesus, entrando na palavra da parte do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Pastor André Luiz, o arrebatamento antes da grande tribulação é uma doutrina apostólica? Essa tem sido uma grande questão. Queridos, é bom estarmos aqui mais uma vez, você que está sintonizando agora aqui na Rádio Manancial, no programa Vozes Angelicais. Essa tem sido uma questão, uma pergunta recorrente. A doutrina do arrebatamento pré-tribulacional, o arrebatamento secreto, o arrebatamento iminente, ou seja, que pode acontecer a qualquer momento, é uma doutrina apostólica, ou seja, esse ensino foi um ensino lá do início da igreja primitiva? Claro que sim. Agora, precisamos mostrar isso na palavra. Por que estou falando isso? Porque nesses últimos tempos, e é bom que se diga, foi permitida por Deus uma operação chamada Operação do Engano, que se encontra em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. E essa operação, ela visa separar quem anda na verdade, acredita na verdade, e daquele que prefere a iniquidade. Quem ama a verdade e quer ficar com a verdade, não será enganado. Mas quem tem o prazer da iniquidade, com certeza, será alcançado pelos tentáculos dessa operação do engano. Por isso é bom você ficar atento, porque o que se ouve hoje é que o arrebatamento pré-tribulacional não era uma doutrina apostólica, que esse ensino não foi ministrado pelo apóstolo São Paulo, que o arrebatamento pré-tribulacional foi ensinado a partir de 1830, por uma revelação, por sonhos, e que a doutrina correta seria ensinar o arrebatamento depois da grande tribulação. Ou então, esse ensino é o ensino dos reformados, ou então o que é ensinado pelos neopentecostais, que o arrebatamento é mesotribulacional. Pois bem, o arrebatamento correto você tem que encontrar na palavra, o ensino na palavra. Então, se o arrebatamento pré-tribulacional não foi um ensino apostólico, claro que ensiná-lo seria uma incoerência, seria erro grave. Mas é bom que a gente se volte para a palavra, para o principal ensinador do arrebatamento, da doutrina do arrebatamento. E quem foi? O apóstolo São Paulo. E você me pergunta, por que o apóstolo São Paulo, se ele não andava com Jesus Cristo juntamente com os demais discípulos? Foi depois que ele se converteu. Pois bem, o Senhor Jesus Cristo escolheu o apóstolo São Paulo para ser o apóstolo dos gentios. Por que Jesus não deixou isso tão claro quando ele andava com os discípulos? Porque a missão de Jesus, nós já temos isso falado diversas vezes, foi cuidar de Israel. E quando ele morreu e ressuscitou, aí sim ele já estava livre para tratar da formação do corpo da igreja. Porém, ele tinha que ir para o Pai, sendo que ele designou essa missão para os seus discípulos, para os apóstolos. E aí o apóstolo Paulo foi quem recebeu do Senhor todo o esclarecimento desse mistério. Bem, para que fique bem claro para você esse entendimento, eu quero ler o texto bíblico inicial que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 51 até o 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis,
e nós seremos transformados. Se é mistério, é preciso um esclarecimento. Esse mistério da noiva de Jesus, esse mistério do arrebatamento da igreja, esteve oculto no passado. E o apóstolo São Paulo foi escolhido para trazer esse esclarecimento. E ele então diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E você então me pergunta, e aqui é suficiente para você compreender que o apóstolo Paulo, ele acreditava no arrebatamento iminente? O apóstolo Paulo, ele morreu acreditando nesse ensino? Bem, se você prestar atenção no versículo 52, ele vai dizer: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ele não se incluiu aqui, mas agora ele vai se incluir. E ele diz assim: e nós seremos transformados. E nós seremos transformados. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele se inclui aqui. Nós, ou seja, eu e vocês, seremos transformados. É necessário, portanto, que você compreenda que ele estava ensinando que os mortos haveriam de ressuscitar primeiro, e que os demais que estavam ali ouvindo a sua preleção, a sua pregação, seriam transformados. Bom, mas não ficou só aqui. Lá em Tessalonicenses, quando você abre a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, você pode abrir a sua Bíblia em sua casa e confirmar exatamente o que o apóstolo Paulo, ele ensinou aqui. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, eu e vocês, ok? Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí vem ele agora dizendo: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontraremos com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Mais uma vez, você vê o apóstolo Paulo incluindo-se na visão do arrebatamento. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos, ou seja, eu e vocês, arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Como você pode perceber, como você pode ouvir, essa doutrina do arrebatamento iminente já era a doutrina ensinada pela igreja primitiva, pela igreja original. Então, o apóstolo Paulo, ele morreu, mas com essa esperança, o que mostra claramente que todo cristão que quer realmente ser salvo, ser arrebatado, estando morto ou vivo, precisa acreditar no ensino do apóstolo Paulo. Bem, mas como pode surgir tantos teólogos nos dias de hoje pregando contra o arrebatamento pré-tribulacional?
homens intelectuais, homens muito sábios, muito cultos, arqueólogos, cientistas, doutores, como pode não conseguir enxergar uma coisa tão óbvia? Aí eu quero dizer para você, meu caro ouvinte, que você precisa abrir bem os seus ouvidos e abrir bem os seus olhos. Olha que agora não me refiro aos seus ouvidos naturais, nem os seus olhos naturais, porque o homem natural não pode entender as coisas de Deus. Glória a Deus. Então eu quero te explicar que nós somos espírito, alma e corpo. Com a minha alma se comunica com o mundo através dos sentidos. Sim, através do meu olhar, da minha visão, eu vejo as coisas. Através do meu ouvido, eu escuto as coisas. Bom, isso é muito óbvio. O problema é que isso tudo ainda está no nível natural, no nível humano. E nesse nível, eu não vou conseguir entender os mistérios de Deus. Para você entender os mistérios de Deus, você precisa acionar o Espírito, porque é o Espírito que vai te ampliar a visão das coisas de Deus. E você precisa ter humildade para reconhecer essa necessidade. Não é você se encher de cursos, de canudos, que vai te revelar esse mistério aqui. Não é você ser doutor, não é você ser mestre, que vai te revelar esse mistério aqui. Porque aos sábios e entendidos, essas coisas foram ocultadas para serem reveladas aos pequeninos, aqueles que deixam a soberba, a altivez de lado e se colocam na dependência da revelação do Espírito Santo de Deus. Assim, queridos, esse mistério é revelado a todo aquele que deseja realmente se aproximar de Deus. Portanto, queridos, esse mistério do arrebatamento da igreja é para mim e é para você. Como eu disse, foi um ensino da igreja primitiva. E por que homens tão sábios, tão intelectualizados, pregam contra, ensinam contra, para que as pessoas não acreditem no arrebatamento iminente, no arrebatamento que foi ensinado pelo apóstolo Paulo a qualquer momento. Ele ensinando para a igreja nesses textos aqui que falamos de forma mais simples um pouquinho. Olha, vocês que estão me ouvindo aqui agora, eu quero dizer para vocês que os mortos vão ressuscitar primeiro, e eu e vocês que ficarmos vivos ao toque da última trombeta, seremos arrebatados a encontrar com eles nas nuvens. Simples assim. Então ele acreditava. Mas aí você disse, mas o apóstolo Paulo morreu. Ele morreu com essa esperança. Então, queridos, a Bíblia não erra. A Bíblia não permite que haja um equívoco de 3 anos e meio, 7 anos. Ou seja, o arrebatamento da igreja só vai ser num momento. Não existe 2 arrebatamentos. Então, o arrebatamento da igreja ocorrerá antes da grande tribulação. No meio da grande tribulação, ocorrerão outras coisas, mas o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Depois da grande tribulação, outras ocorrências, mas o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. E é fácil você encontrar essa verdade na palavra de Deus, primeiramente no ensino do apóstolo Paulo. Bem, ele morreu com essa esperança, indicando para mim e para você que é preciso acreditar nessa história. Bem, eu chamo a sua atenção para um detalhe muito importante. No Antigo Testamento, eles precisavam acreditar numa história. E olha que era uma história meio mirabolante. Eles precisavam morrer com uma esperança, no Messias que havia de vir, ou que haveria de vir. Eles precisavam morrer com essa esperança. Bom, eles ouviam dizer, olha, virá o Messias, e esse Messias nascerá de uma virgem. Uma história muito difícil de acreditar. Porque como pode ser uma pessoa engravidar sem ter contato com o homem? Então, o judeu precisava acreditar nessa história, que o Messias haveria de nascer de uma virgem, de uma menina que
iria dar à luz ao Messias. E isso aconteceu, isso é fato. Mas e agora? A nossa vez é acreditar numa história também muito difícil para o homem natural acreditar. Que história, pastor? Eu preciso estar crente na palavra de Deus. E a história é essa, que um anjo, um arcanjo vai tocar uma trombeta. Glória a Jesus. E essa trombeta, ao ser tocada, os mortos que morreram em Cristo haverão de ressuscitar. E nós, os que ficarmos vivos ao som desse toque, seremos transformados. Esse corpo mortal se revestirá de uma imortalidade. E assim, no abrir e fechar de olhos, nós sumiremos desta terra a encontrar o Senhor dos ares. E dali partiremos para a sala do trono. Assim, é essa história. É tão difícil quanto aquela do Antigo Testamento. Mas se você quer ser salvo em Cristo Jesus, precisa morrer com essa esperança, como morreu o ensinador dessa doutrina, o apóstolo Paulo. Mas ainda vem um questionamento. Então, como que essa doutrina desapareceu? Bom questionamento. Essa doutrina desapareceu porque, ao passar dos anos, houve um desvio da igreja e da doutrina do Senhor. Então passou-se a história da igreja primitiva, e aí é bom que você leia o Apocalipse, no capítulo 2 e o capítulo 3, onde se conta a história da igreja. A história da igreja contada ali é tomada por 7 cartas, 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bem, se você acompanhar as características deixadas ali pela palavra de Deus, você vai ver que Éfeso foi a primeira igreja. Depois Esmirna, a igreja perseguida, a igreja que foi morta, a igreja que foi lançada aos leões, queimada no fogo. Muito bem, mas uma igreja fiel, sem nenhuma reprimenda. Depois Pérgamo, caminho do casamento, a igreja que se casou com o Estado, com Constantino. Depois vem Tiatira, a igreja do sacrifício, a igreja que se desviou por mais de 1000 anos e aqui fez sumir, desaparecer essa doutrina do arrebatamento da igreja. Bem, veio a reforma trouxe de volta a pregação da salvação pela graça. Que lindo, que maravilhoso, a igreja de Sardes. Mas faltava algo a essa igreja de Sardes, como você pode ler no livro de Apocalipse: tu tens fama de que vives, mas estás morto. Então é importante você perceber que faltava a essa igreja de Sardes algo. Então a igreja de Filadélfia, que foi a igreja que se seguiu a Sardes, foi a igreja que veio completa, a igreja que resgatou o batismo com o Espírito Santo e, além disso, as doutrinas que se haviam perdido ao longo da história. Resgatou isso de uma forma maravilhosa. Mas tanto Esmirna como a igreja de Filadélfia são duas igrejas que não receberam nenhuma reprimenda, mas o período delas é um período mais curto. Bem, logo depois da igreja de Filadélfia, essa igreja positiva, veio a igreja de Laodiceia. Uma igreja que diz que tem visão, uma igreja que diz que tem ouro, que tem prata, uma igreja que diz que sabe se vestir, mas vai lá em Apocalipse e leia Laodiceia e veja a sétima igreja, a igreja que foi repreendida em todos os sentidos pelo Senhor. Uma igreja reprovada, uma igreja que se dizia ter tudo, uma igreja que tinha dinheiro, uma igreja que tinha status, mas só tinha uma coisa diferente nessa igreja: deixou Jesus do lado de fora. Então Jesus, dizendo ali no texto: eis que estou à porta e bato. Ou seja, ele estava do lado de fora. E essa igreja, caro ouvinte, é a última igreja. Essa é a igreja de hoje que você está assistindo em formação. O que a igreja está fazendo? Está trazendo para dentro do contexto cristão uma série de coisas
que pertence ao mundo. Então, essa igreja que estamos vivendo agora, que é a última igreja, porque depois dela você vai ler o livro de Apocalipse a partir do capítulo 4 e não vai mais encontrar a igreja. Por quê? Porque a igreja foi arrebatada. Glória a Deus. Então vem o capítulo 4 do livro de Apocalipse, onde a igreja é apresentada diante do trono. Está escrito ali. E esse mistério da igreja diante do trono, eu não vou revelar para você agora. Que maravilha. Eu vou deixar para você conhecer esse mistério visitando o nosso canal lá no YouTube, porque eu vou mostrar direitinho para você ali. Reação Pentecostal é o nosso canal. E lá nesse canal eu vou mostrar para você a igreja na sala do trono, diante do trono. A igreja estava ali no capítulo 4, ou seja, ela foi arrebatada. Exatamente para configurar a igreja presente diante do trono no capítulo 7 do livro de Apocalipse, a partir do versículo 9. A igreja diante do trono. João estava vendo a igreja lá, só que ele não conseguia entender. Como você lendo com os olhos naturais, não conseguirá ver a igreja diante do trono. Somente com o olhar espiritual e com a revelação de Deus, que eu quero mostrar para você. No capítulo 5, no versículo 11, lá estava a igreja. João ouviu a igreja, mas ele também não conseguiu perceber que era a igreja. E vieram então os selos no capítulo 6. E quando foi ser aberto o 7º selo, abriu-se um capítulo parentético no livro de Apocalipse para que João pudesse enxergar, para que pudesse ter a revelação de algo que ele estava vendo, ouvindo, mas não entendendo. Foi quando um ancião o chamou e fez a pergunta para ele: vem cá, essa multidão de vestes brancas diante do trono, que ninguém pode contar, quem é essa multidão? E João realmente, ele viu no capítulo 4, ele ouviu no capítulo 5, mas não entendeu. E ele deu essa resposta para o ancião dizendo: tu sabes. Porque se ele soubesse, ele responderia. Então a resposta veio do ancião: essa multidão que ninguém pode contar, com suas vestes brancas, são aqueles que lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, e por isso estão diante do trono. Então a igreja foi arrebatada e por isso estava lá diante do trono. Por quê, queridos? Porque a noiva de Jesus Cristo vai ter o dia do seu casamento. E onde será esse casamento? Esse casamento será oficiado na sala do trono. E onde é que você encontra esse casamento registrado na Bíblia? No capítulo 4 do livro de Apocalipse. Muitos não conseguem enxergar ali, porque todo aquele que lê a Bíblia com olhar natural não vai conseguir enxergar, não vai conseguir ver. É importante ter o espírito vivificado. É preciso da ajuda do Espírito Santo para você conseguir ver isso. E por isso eu quero dizer para você que há necessidade de você acreditar na palavra de Deus, no ensinamento do apóstolo São Paulo. E você então faz um questionamento: e por que tanta gente ensina e não consegue perceber que a igreja foi arrebatada antes da grande tribulação? E aí vem uma questão que eu te pergunto também: por que Jesus pregava por parábola? Por que Jesus falava em parábolas? Procure na Bíblia que você vai encontrar uma resposta que Jesus deu, para que aqueles que ouvissem, aqueles escribas, aqueles fariseus, não pudessem entender. Então, observe que ele não tinha interesse na salvação daqueles homens. Ele não tinha interesse na salvação daqueles homens que eram falsos, mentirosos, enganadores. Porque se ele falasse de outra maneira, escuta isso, hein? Eles iriam acreditar, se arrepender e serem salvos. Muito claro. Então,
haveria necessidade, se eles quisessem se salvar, de buscar ao Senhor, seja de noite, de madrugada. Eles precisariam procurar os discípulos, eles precisariam se arrepender dos seus pecados para poder chegar ao pleno conhecimento da verdade. E chegando, com certeza, seriam alcançados pelo amor e pela misericórdia de Deus. Portanto, eu quero dizer para você que há necessidade de compreender por que se ensina o contrário. Ei, prezados ouvintes, pela segunda vez, escuta bem, pela segunda vez, há uma tentativa muito grande para fazer com que a doutrina do arrebatamento iminente desapareça. Então, sumiu pela primeira vez. No início da igreja primitiva, era esse o ensino, como nós acabamos de ler. Depois a igreja se desviou de uma tal maneira que fez com que essa doutrina desaparecesse. Então ela foi resgatada no século passado, explodiu com uma mensagem muito simples, para que as pessoas pudessem acreditar em Jesus Cristo, aceitá-lo como Salvador, andar em santidade e morrer, viver e morrer, acreditando no arrebatamento a qualquer momento. Ok? E é essa doutrina que tentam fazer com que desapareça. E esse é o nosso desafio. Essa é a missão desse nosso canal no YouTube Reação Pentecostal. Mostrar para o maior número possível que deve se arrepender dos seus pecados, aceitar a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, dormir acreditando no arrebatamento, acordar acreditando no arrebatamento. Só assim você terá o temor de Deus para andar em santidade. Irmãos, imagine você está esperando o arrebatamento. Escuta bem. Nesse momento, você que está pronto, andando em santidade, aguardando o Senhor, de repente alguém chega para você e fala assim: olha, o arrebatamento não vai ser agora não. Por que você anda tanto assim em santidade? Por que você não vai se divertir um pouco mais? Você pode arrumar uma namorada, um outro namorado, pode dar uma fugidinha, dar uma puladinha de cerca aí, depois você volta. Porque Jesus não vai vir agora não. Sabe por quê? Primeiro tem que vir o anticristo. Depois tem que ver isso, vir aquilo, etc. Quando você vê essas coisas, então, aí você se prepara para o arrebatamento da igreja. Cuidado, viu? Porque não é bem essa história que sabemos. Pastor, por que o senhor está falando isso, pastor? Porque o arrebatamento da igreja é iminente, a qualquer momento. Esse foi o alerta do apóstolo Paulo. Você tem que andar ligado com Deus o tempo todo, andando em santidade. Por que combatem tanto quanto a santidade? Porque a Bíblia diz claramente: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o inimigo não quer que você ande em santidade. O inimigo quer que você suje as suas vestes com o pecado, com o lamaçal deste mundo. Eu sei. É bem fácil você entender. Se você está andando aqui nesta terra, pode respingar lama, sujeira nas suas vestes. Eu sei que eu e você estamos sujeitos ao pecado. Estamos sim, só que nós não temos a prática do pecado. Filhinhos, essas coisas os escrevo para que não pequeis. Mas, se porventura pecardes, temos um advogado no céu, Jesus Cristo o justo. Se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Então, nós estamos sujeitos ao pecado, mas nós fugimos do pecado. Mas se pecarmos, nós temos um advogado. Se pecarmos, nós temos o sangue de Jesus, o único antídoto capaz de purificar as nossas vestes. Assim, meus amados, observe que a palavra de Deus mostra para nós que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes da grande tribulação. Então, existe uma tentativa do inimigo de fazer com que, pela segunda vez, essa mensagem desapareça.
Então, a primeira vez foi na história da igreja primitiva e ficou desaparecida por vários séculos. Mas agora que ela foi resgatada, há uma tentativa, uma segunda tentativa. Ei, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta não é contra teólogo, contra pregador, contra a igreja, denominação. Não. A nossa luta continua sendo contra o adversário. Porque não é você simplesmente ser pré-tribulacionista, ou meso, ou pós-tribulacionista, que isso vai determinar a sua salvação. Porque não é isso. Você precisa aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, reconhecê-lo e confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Agora, uma coisa é importante: você andar em santidade, você andar em separação deste mundo, ok? Porque sem santificação, como eu disse, ninguém verá o Senhor. É, portanto, necessário andar em santidade. Bem, onde está o problema então? O problema está no efeito de uma doutrina que te faça relaxar, na doutrina que muda o seu comportamento, que faz com que você acredite em mentiras, em engano. Aí você vai cair na condenação prevista em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, nessa operação do erro, nessa operação do engano, que eu recomendo que você leia com cuidado. Bem, então você não pode se permitir isso, permitir que o seu comportamento mude. A igreja do Senhor, ela é diferente de uma pessoa comum no mundo. A igreja do Senhor, ela anda em santidade, em novidade de vida, ela não pode ser igual. Então, se as pessoas não percebem que você é diferente, se as pessoas não conseguem ver em você santidade, você precisa se questionar: vem cá, como que eu posso, então, ser considerado como um servo de Deus? E, inclusive, teve uma pessoa que, o ano passado, nos procurou lá em nossa igreja, uma cristã, uma pessoa muito boa, mas ela disse comigo: pastor, eu estou vindo aqui na igreja do Senhor porque eu vejo que as irmãs, os irmãos aqui, eles se comportam diferente, andam diferente, e as pessoas na rua, quando eu falo que eu sou crente, zombam de mim e riem de mim porque não veem sinais de Cristo na minha vida. E ela está lá até hoje aprendendo a palavra como uma nova convertida, porque ela preferiu assim, ela está aprendendo a ter uma mudança de comportamento. E eu digo para vocês, como já mudou. Então, por quê? Queridos, vocês que estão me ouvindo, eu preciso, pela palavra, ser diferente. Existe uma diferença entre o santo e o profano, entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. É simples assim. Como eu posso dizer que sou filho de Deus e ficar parecido com o diabo? Como eu posso dizer que eu sou santo e ando me profanando, cometendo os pecados, os delitos que a Bíblia mostra? Quem cometer esses pecados não herdarão o reino dos céus. E a oportunidade que nós temos é agora. A oportunidade de sermos salvos é agora. As 7 cartas revelam esse tempo que é chamado tempo da graça, a oportunidade de cada um se salvar. Então, o arrebatamento da igreja é um arrebatamento iminente, a qualquer momento, a qualquer instante. Aí vão pessoas comprarem em diversas agências por aí acerca dessa passagem. Você entra numa porta e compra um vals, dizendo: olha, beleza, hein? Tá aqui a sua passagem. Aí essa agência te diz: ó, a sua viagem será antes da grande tribulação, ok? Mas o outro vals que você comprou, outra passagem, diz assim: ó, você vai viajar no meio da grande tribulação, tá bem? Então você pega a sua passagem. E a outra passagem é: você vai viajar depois da grande tribulação, tá certo? Aí quando chegou antes da grande tribulação, você entrou, embarcou no avião e foi embora. Viajou para a Nova Jerusalém. Aí chegou o outro com a passagem, no meio da grande tribulação: eu estou com a minha passagem aqui, estou no ponto, cheguei na estação, mas cadê minha condução? Alguém vai dizer assim: ah, meu filho, você perdeu, porque olha, foi 3 anos e meio atrás que a igreja foi embora para a Nova Jerusalém. Imagine quem estiver depois da grande tribulação, vai ouvir o seguinte: olha, você chegou com a sua passagem aqui, mas a igreja já foi 7 anos atrás. Ei, você está me ouvindo? Está compreendendo? Qual é o perigo de você deixar de andar em santidade agora para ser arrebatado?
Qual o perigo de você deixar de estar ligado com Deus agora? Qual o perigo? O perigo é porque você vai ser reprovado se você andar de qualquer maneira. Se você, não importa, se você é pré-tribulacionista, ou meso, ou pós, e não muda o seu comportamento, você anda em santidade, você se separa da idolatria que está tomando conta da igreja. Porque nós criticamos a igreja católica por ser idólatra. Mas a igreja católica adora santos, adora imagens de escultura. Mas os evangélicos adoram cantores, adoram pregadores, adoram teólogos e mudam a sua vida por causa disso. Adoram um time de futebol, é o que está acontecendo com a igreja. Eu estou falando para você, flamenguista, vascaíno, eu estou falando para você que o teu ídolo é o Messi, que o teu ídolo é o Neymar, que você acha isso normal. Ei, você tem ouvidos para ouvir? Então ouça. Você está aí do outro lado, escute. Quantas idolatrias. O que é, por exemplo, o Maracanã, se não um altar da idolatria? Quantas pessoas matam? Quantas pessoas morrem por causa de um time de futebol? Mas existem outras diversas idolatrias tomando conta do coração da igreja. Deus não divide a sua adoração com ninguém. Esse é o aspecto. Quando o seu coração começa a entrar o dinheiro como ídolo, é um homem, um cantor, um pregador, toma cuidado, porque na verdade Deus não permite o seu coração ser de ninguém. Ele é absoluto, é dele. Então é preciso que você, caro ouvinte, que está nos ouvindo aqui neste momento, nesta tarde, que compreenda a simplicidade da palavra do Senhor. Seja 100% de Deus. Não se prenda a este mundo. Eu fiz um exemplo, está lá no canal do YouTube, onde eu preguei alguns pregos, um pedacinho de madeira e coloquei outros soltos. E passei um imã ali, somente os soltos vieram e grudaram no imã. Assim será a volta de Jesus Cristo. Quem tiver fincado nesta terra aqui, ficará, não será arrebatado. Somente os que tiverem soltos subirão. O que vai acontecer com esse povo que ficou? Estão dizendo para você morrer na grande tribulação que você vai ser salvo. Sim, na grande tribulação morrerão várias pessoas. Mas eu digo para você e afirmo sem medo de errar. Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, que aqueles cristãos que ficaram aqui, ficaram por quê? Porque foram enganadores. Ficaram por quê? Porque foram negligentes. Ficaram por quê? Porque escolheram fornicação, idolatria, adultério e tantas outras coisas. Ficaram porque pecaram, mas os fiéis foram arrebatados. Por que o Senhor daria uma oportunidade especial para esses crentes que ficaram? Esses crentes que ficaram teriam uma oportunidade melhor do que os demais? E os crentes que morreram ontem? Existe alguma coisa muito errada, existe um engano muito forte. Por isso eu quero dizer para você, prezado amigo, prezado ouvinte, a hora de você se salvar é agora. A hora de você ser salvo é neste momento, o período em que a porta da graça está aberta, porque vai chegar o momento em que essa porta vai se fechar. Ela vai se fechar, e quem entrou será salvo, e quem ficou será condenado. Portanto, meu amigo, escute a palavra do Senhor. Não deixe pela segunda vez que a doutrina do arrebatamento iminente desapareça. Se você quer fazer parte desse movimento da reação pentecostal, que é um movimento de reconstrução doutrinária, visite o nosso canal, participe dele, sai de dentro da caverna, se inscreva no nosso canal e participe desse movimento de reconstrução doutrinária. Assim, eu quero dizer para você que é importante que você acredite no arrebatamento antes da grande tribulação. Eu poderia falar aqui horas, dias, semanas, meses, só sobre este tema. Mas é que meu tempo se esgotou agora. Mas nós ficaremos aqui, segunda, quarta-feira, e você que quer ser salvo, glória a Deus, envie a sua pergunta, tire a sua dúvida. Nós não queremos afrontar ninguém, nem debater contra nenhuma congregação, contra nenhuma igreja, mas combatemos essa mudança de comportamento. Eu posso falar da minha igreja, Assembleia de Deus, que hoje ela está multifacetada. Eu tenho na Assembleia de Deus os reformados, os pentecostais e os neopentecostais. Então não se trata
de denominação a nossa guerra, a nossa batalha. Não é nada disso. Tanto é que nós temos a União de Pastores em Parque São Vicente, e eu quero deixar meu abraço para todos os pastores da nossa união, que se reúne para pregar o Evangelho, se reúne para falar do nome do Senhor Jesus Cristo, para praticar caridade. Então, essas diferenças doutrinárias nós não discutimos. Mas eu quero dizer para você que um dia foi pré-tribulacionista e de repente foi-se porque mudou seu comportamento, porque é melhor, é mais fácil, é você quem escolheu igreja, é você quem escolhe onde você vai ficar, não é Deus que dirige a sua vida. Ei, por favor, escute agora essa palavra. Você não aceitou Jesus como teu Salvador? Então também o aceite como teu Senhor e deixe Ele dominar e reger a sua vida. E eu te desafio a você, ao invés de ficar com letras, ok? Só com letras, coloque o seu joelho no chão. Glória a Deus. E peça a revelação do Senhor. Eu tenho a certeza que se você chorar na presença de Deus e buscar nele a resposta, vai acontecer o que aconteceu comigo e o Senhor te revelará esse mistério. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu aproveito para deixar o meu forte abraço para você, caro ouvinte, nesse instante. Que Deus te abençoe.